Você está na tempestade. Bem-vindo ao Cúpula Cast. E sejam muito bem-vindos para mais um bizarríssimo episódio aqui do Cúpula Cast. Aqui quem fala é o André Gioni, o seu host. E graças a Deus estamos aqui pra falar, porque eu tava louco já pra ver a parte 5 e eu não ia ver a parte 5 até terminar a parte 4, cara. Olha só, mano. Good morning, Cúpula do Trovão. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui dessa saga Jojo. Como é que vocês estão? Oi, gente. Eu sou a Helena e tô aqui pra puxar o saco do ar aqui de novo. One more time. Hugo, primo do André, e a próxima sempre é a melhor. E a próxima sim. Vai tomar banho, vai, Hugo. Não, essa é a melhor. Essa é a melhor. Essa é melhor, essa é Essa melhor. é a melhor? É a Sério? melhor até a parte 6 sair. Até, pelo menos do que foi animado até agora, essa aqui, pelo menos pra mim, é a que mais me diverte, mas Sim, pra sim. mim a... Eu tô meio doidão. Eu tinha a impressão que vocês falaram que vocês preferiam outra parte em um outro cast, não? Os personagens do 5, eles são bem, sei lá, bem melhores do que os do 4, mas tipo assim, o 4, ele te diverte pelo estilo de narrativa que ele tem, tá ligado? Que é aquela parada que eu te falei de sketch, né? De stands, né? Que eu acho muito engraçado. Entendi. Oh, interessante, cara, interessante. Eu tava vindo com um viés diferente aí. Eu realmente achei que... Podia jurar, assim, podia botar minha mão no fogo que vocês tinham dito, a parte 4 não é tão legal pra mim, mas a tal parte é melhor. Cara, eu tô porque loucão, então. Jojo é isso, mano. Cada pessoa vai gostar de uma parte diferente. Tem gente que Mas eu tô idolatra a falando parte vocês, 5. porra. Não, Eu não, tenho a impressão que a vocês minha- falaram isso. A minha favorita é a que ainda não foi animada, que é a parte 6, que vai ser animada enquanto a gente tá aqui Ah, gravando esse sim. cast. Ela provavelmente tá sendo animada aí, tá pronta pra sair. E depois da parte 6 é a parte 4. Entendi. Concordo, os japoneses vai faltando uma semana pra lançar o anime, eles vão fazer o episódio 1, né? É aquele esquema. Espero que não. Nossa, coitado da equipe, os caras são Espero que foda. não. Bom, se for os 5 segundos do Dio, lá tá bom, né, cara? Dá tempo. Se for uma semaninha do Dio, dá tempo, tranquilo. Massa. Mas bom, gente, então aqui a gente tá reunido hoje, mais uma vez. Dessa vez apenas em 4, então não estamos em 5, como foi na parte 3. Mas estamos aqui pra dar sequência à nossa saga Jojo, onde a gente tá assistindo. A gente assistiu já, no caso, a parte 4, que é a Diamonds Unbreakable, que na verdade é a terceira temporada, bem dizer, né? Porque a gente tem a primeira temporada que adapta a parte 1 e 2, a gente tem a segunda temporada que adapta a parte 3 e a gente tem agora a terceira temporada que adaptou a parte 4 do mangá do Hirohiko Araki, né? Que pra quem ainda não sabe é o autor de Jojo. E o mangá, inclusive, eu acho muito importante a gente sempre trazer isso à tona. O mangá é de 92, né? Então o mangá é de 92, ou seja, cara, muita coisa que a gente vê aqui o cara tava criando, como o Dude já falou, a Helena O já mangá falou. não, né? O hein, arco ensina. Isso, esse arco é de De 92, essa parte, né? Parte 4 de 92, então qualquer coisa que a gente vê hoje você fala, nossa, Jojo copiou, porque o anime é de 2015, né? Nossa, Jojo copiou isso aqui lá do anime de 2010. Não, vamos com calma. O mangá é bastante antigo, mais antigo que eu, literalmente. Então, assim... Que eu não. E se você tá Que ouvindo droga. esse cast e tá afim de ler Jojo, a parte 8 tá terminando agora. E aí, se você quiser adiantar, a gente tá gravando a parte 4, então olha isso. Exato, metade, né? Tem tempo ainda, tem tempo. Dá verdade. tempo ainda de alcançar os atuais. Cúpula Saga parte 8 de Jojo. Nossa, vai demorar, hein? Até vir um... Só se a gente desistir e fazer do mangá, né? Porque do anime, olha, vai uns animes Olha, aí pra vir. Vai demorar. Vai longe, cara, vai longe. Se a parte 6 foi essa luta, né? Acho que foi o quê? 5 anos quase? Ah, foi muito tempo. Por aí, parte 4 é 2015. 2018 a parte 5. Fora que a parte 7 tem muita coisa pra animar. Não vou entrar em detalhes, mas... Mas show. Bom, gente, então que fique claro que esse cast é um cast que terão spoilers, né? A gente nunca comenta muita coisa aprofundada, mesmo porque, sinceramente, spoiler de Jojo até agora pra mim não estragaria nada, sim, sinceramente. Eu tinha esse medo no começo. Pra mim, Eu acho que Jojo até é blindado pra spoiler, porque muitas das vezes as coisas que a gente conta aqui pode gerar até uma curiosidade pra pessoa querer assistir como é que ele fez isso, sabe? Pelo menos eu penso muito nisso, né? Porque as eu não situações vejo são a muito... trama como um grande diferencial de Jojo, assim. Tipo, Sim, mas nossa, tipo, sabe? a tipo não- de situação que a gente pode comentar, assim, pode ser tão louca e absurda que pode instigar a pessoa a querer assistir, sabe? Isso. E o que eu quis dizer é que, tipo...
tudo bem, né? O Hugo falou ali que teve um spoilerzinho do começo da parte 5, deu uma brochada, mas... Cara, sinceramente, assim, sei lá, por exemplo, começar a parte 3 sabendo que no final o Jotaro ganha. Sinceramente, cara... Mas isso aí é o clássicozão de shonen, mas vai que não Não estraga a ganhasse, sabe? experiência. De qualquer maneira, eu ficaria totalmente ok, eu acredito, sabe? Começar Naruto sabendo que ele vai virar Hokage, né? Então... Eu acho que não... Depende, eu acho que Naruto ainda é mais importante do que aqui, cara. Eu acho que aqui é muito da experiência de consumir a parada mesmo. Mas a gente com certeza vai conversar melhor sobre isso aqui. Só queria trazer aqui, então, que... A parte 4 de Jojo, então, vai contar a história do Higashikata Josuke, que é, teoricamente, o nosso protagonista, apesar de termos vários personagens no núcleo principal dessa parte, inclusive o próprio Jotaro, que veio lá da parte 3, e o próprio Joseph, né, que também aparece, que veio lá da parte 2. Então, a gente vai acompanhar ele aí, nessa pacata, entre aspas, cidade de Morio. E, cara, eu queria ver um pouquinho, Helena, tu acha que consegue trazer uma sinopse aí da parte 4 pra gente, pro pessoal ficar um pouco mais por dentro aí? Pode ser uma sinopse descrita aí do teu jeito, que eu sei que tu gosta de fazer a tua própria sinopse. Lá Netflix, 3 linhas. Vão ser 3 linhas mesmo. Na cidade de Morio, então, é uma cidade pequena, no Japão. A gente tem um jovem estudante que acaba passando por algumas situações aí um pouco bizarras, né? Ele vive sozinho com a mãe dele, ele passa por umas situações esquisitas e ele acaba ganhando um poder, né, que a gente já conhece, a gente chama esse poder de stand. Vai vivenciar isso com alguns amigos e com novos conhecidos na vida dele, que são parte da família dele que ele antes não conhecia. Nossa, ficou baita Netflix essa sinopse, meu Deus. Viu? Só ótimo fazer sinopse já Netflix. pode largar o currículo lá. Ficou baita Netflix, cara. Muito bom, mano. Vou começar a fazer sinopse pra Netflix, por favor, me contratem. Bom, gente, cara, que mudança, assim, né? Quando a gente sai da parte 1 e vai pra parte 2, a gente não vê tanta mudança assim no estilo da história. Quando a gente vai da parte 2 pra parte 3, a gente já vê uma coisa bem diferente, né? Vários elementos lá dentro, principalmente os stands, que a forma de contar a história que vira completamente episódica, né? Então, não, meio que tá ali, tá ligando uma coisa na outra, mas ainda assim é uma narrativa bem episódica. E eu sinto que a parte 4 começa a misturar um pouco disso. Começa a pegar um pouco do episódico, né? Aliás, é episódico, mas ao mesmo tempo parece que tem um começo, meio e fim mais, digamos, palpável, como era na parte 2 e 1, assim. E eu queria ver contigo, Dude, talvez seja difícil pra ti resgatar isso, mas tu consegue lembrar, cara, qual foi o teu primeiro sentimento quando tu entrou, assim, na parte 4, assim, o Dudinho lá de 2015, provavelmente na época que assistiu? Não, 2015 não, acho que foi 2016, tu 2017. Tu foi depois? Ah, tá. Consegue lembrar, depois, cara? Trazer pra gente aí mais ou menos? Eu não tinha assistido a parte 3, tá? Quando eu assisti a parte 4. Ah, é? Eu fui assistir a parte 3 depois, porque eu achava a parte 3 muito ruim, né? E eu não assisti a parte 4, tipo assim, com a expectativa que fosse, meu Deus, a melhor coisa do mundo, sabe? Então, eu fiquei muito surpreso e até achei um pouco estranho, porque é uma atmosfera totalmente diferente, né? Tipo, tu começa com a locução do radialista, dizendo Good morning, Morio, tipo, dando toda a ambientação da cidade, tipo, sobre onde é que vai acontecer a história. E uma das coisas que fica mais claro na minha mente é que eu achei muito estranho o céu não ser azul. Sabe? Uma parada, tipo, muito aleatória, tipo... É verde, né? É verde, é um verde, sei lá. Ele vai trocando às vezes, né? Tem várias cores, velho. Às vezes é verde, às vezes é azul, às vezes é rosa. Cara, me deu uma vibe... Vocês vão rir da minha cara, tá? Mas me deu uma vibe, tipo, sei lá, Simpsons, velho. Não sei dizer. Ah, tem! Nossa, vibe muito Simpsons, velho. Que, tipo, depois que tu vai assistindo o anime, tu percebe que é umas paradas muito sketch de comédia. E, tipo, são muitas histórias fechadinhas, arcos fechadinhos, sabe? E daí eu fiquei com uma vibe Simpsons, tipo, de cada episódio em episódio, conta uma história engraçada da cidade, sei lá. Tem personagens icônicos que o Josuke encontra em outros ambientes, em restaurantes, em outros locais, que criam histórias que fazem essa cidade ser tão engraçada e tão interessante, sabe? E eu queria saber também como é que foi pro Hugo, cara. Porque isso pra mim foi... bom, eu acredito que pro Hugo tenha sido... mas não faz sentido esse céu, não é azul. Não faz sentido esse céu. Esse céu aí tá muito mentiroso.
Parece céu de filme de cinema. Não, cara, assim, ó, o início, cara, me chamou muita atenção pra lado positivo. Falando sério mesmo, assim. Os personagens são muito cativantes. André, trocaram teu primo. Trocaram Isso meu de primo. início. Gente, alguém volta com o Hugo. Caralho. Não, assim, a questão do episódico, eu não sabia que ia ser ou não episódico, né? E o que ele mesclou ali, que pra mim ainda é ruim esse episódico, eu não gosto desse tipo de anime, pelo fato dele sempre querer contar uma história do início ao fim. Se tu pega algum anime que ele realmente é episódico, tipo assim, ele não quer te contar uma história que vá durar mais de um episódio, ok, ser episódico, né? Porque ele realmente começa e termina um arcozinho em cada um deles. Consigo entender. Agora, se tu pensa, não, o primeiro episódio vai conversar com o último episódio. Então, pra mim não ser episódico, isso quebra um pouco. Só que a forma como ele fez nessa temporada, ele fez mini arcos, né? Então, tipo assim, tu não vê um episódio só, tu vê pelo menos uns 3, 4 episódios falando sobre um assunto. Aí termina aquele assunto, mais uns 3, 4 episódios, aí no final desse quarto episódio, algo que se relaciona com os outros 4 episódios anteriores. Então, tipo, tem uma ligação um pouco maior do que a terceira parte, mas ainda pra mim, essa parte episódica não me cativou. Só que uma coisa que eu pensei que eu ia sentir muito é a falta dos bombados. Quando começou, eu vi os personagens, eu pensei, cara, que ruim. Só que Ficaram foi magrelos. bom. Só que foi bom. Só uns Foi frangos bom. agora. É, só uns frangos. Mas é que assim, Cara, não tomo whey, mano. eu entendi porque, querendo ou não, as outras partes passavam lá nos anos 80, antes dos anos 90, e aquele é o estereótipo do homem daquela época. Nos anos 90 em diante começa a vir as boy band, começa a vir os carinha que são definidos, mas mais magrinhos, e ele trouxe esse estereótipo também pra dentro do anime. Então essa quebra, eu não gostei, porque eu gostava de ver os fortão se quebrando tudo, eu sou o cara do shonen, então eu gostava daquela parte estética, porém eu entendo o que ele fez. Então é ruim e é bom ao mesmo tempo nesse sentido. E a questão de Jojo, eu até brinquei com o André e com o Dude, que eu acho que eu vi a temporada em 3 dias. Caralho? Isso que não 3 gostou. dias? Sim, é. E, tipo, o primeiro dia eu Não, se fiquei tu falar muito pra mim hypado. que não gostou, se tu falar pra mim que não gostou... Então, pô, o primeiro dia eu fiquei muito hypado. Que foi os 10 primeiros episódios que eu vi assim numa sequência. Tipo assim, o início disso aqui tá muito bom. Mas aí depois, como a gente só tá falando das primeiras impressões, eu vou ficar dizendo que os 10 primeiros episódios me cativaram. E pra Helena, a única dama desse cast, deixemos por último, porque a gente gosta de ser revoltados. O que você Pois achou? é, as mulheres daqui vêm por último, vocês estão vendo? As mulheres vêm por último no Cúpula Cast. Nossa, Perfeito. Próximo Corta cast isso, que a faz Helena, o corte. o próximo cast que a Helena participar, ela abre, mano. Ela o André abre. só fica esperando a vez pra falar. Meu mas Deus. o Dude corta e bota lá em primeiro. É verdade, é verdade. Assim, de primeira, né, quando eu vi a quarta parte, eu não achei que eu fosse gostar. Porque era muito diferente da terceira. E eu tinha adorado a terceira na época, né? Mas... Nossa, assim, de primeira é muito diferente, porque antes ele vem com uma narrativa shonenzão, e agora ele vem com Slice of Life, ele te tá com Slice of Life na cara. E aí eu falei assim, mudou tudo, mudou tudo. Mas eu gostei. Eu assisti os 2, 3 primeiros episódios e eu falei assim, cara, isso daqui tá muito maneiro, tá muito legal. E acabou que a parte 4 se tornou a minha, né, favorita, que tá animada até agora. Logo de cara, eu senti todas essas diferenças que vocês falaram, sabe? Principalmente no que o Dude falou. Eu tive exatamente esse sentimento. Parece Simpsons isso aqui, mano. Sei lá, a cidade. Springfield ali, cara. Sério, cara. Eu achei muito Simpsons e eu achei interessante porque... Bom, já faz um tempo que... Tirando a parte 1 e talvez a 2 ali... Eu acho que a partir da parte 3, o Araki começa... Ele ainda tá testando coisas, né? Tanto que ele criou os stands, né? E então ele continua criando coisas, mas eu sinto que ele se encontrou muito melhor já na parte 4, sabe? Então Sim, ele... Tem bastante. coisas ali que ele repete propositalmente, né? Então eu já deixei de acreditar que é sem querer algumas coisas. Mas o lance que ele traz ali, nesse começo... É que é justamente o que a Helena falou. E mesclando um pouco com o que o Hugo falou. O Hugo falou, na parte 3 a gente tinha o final que a gente sabe que é chegar no Dio, por exemplo, né? E aí tem vários episódios que estão só, parece que colocando a gente mais longe desse objetivo, sabe? Aqui na parte 4 não, porque a gente tem... A gente começa com aquele do... Como é que é aquele da água, o nome? Eu esqueci o nome daquele. É, o cara que é um serial killer, né? É um serial killer e é o Akira. motivo do Jotaro ter ido na cidade encontrar o Exato. filho... Sim. O Aqua Necklace, que é o nome do Isso. stand do cara.
E a gente tem alguns episódios em cima desse cara. Depois a gente tem alguns episódios em cima do Red Hot Chili Pepper. Peppers. E depois É a gente muito tem bom, mais vários episódios envolvendo tanto o Harvest do Shigeki e por fim o Killer Queen do Kira, né? Então a gente tem vários... E tem muito esse slice of life que a Helena falou. Então não ficou cansativo. Então mesmo sendo episódico, pra mim não ficou cansativo. Eu acho que esse foi a principal mudança da parte 4, sabe? Perante as outras partes, principalmente a 3 pra mim. É engraçado porque nas outras partes o seu vilão ele vai aparecer só no final. E aí, na parte 4, ele traz o vilão antes, ele traz essa expectativa de encontro com o vilão e ele desenvolve isso antes do final, antes do encontro mesmo, final. E aí tem toda uma narrativa, uma tensão construída em cima do nosso principal antagonista, né? Do Kira, no caso, né? Que não tinha sido construída antes. Sim. O Kira é um bom vilão. Pra mim, é o melhor vilão que tem, Juju. Eu ia falar isso, ele é melhor que Jill. Era até sobre isso que eu ia falar. Uma das coisas que o estúdio fez que eu achei magnífico é que, diferente do mangá que eu tô colecionando mangá da Panini, né? E eu já dei uma olhada no mangá antes de comprar. E uma coisa que o estúdio... Qual é o nome do estúdio, André? Acho que até esqueci. O David Production. David Productions. Uma coisa que eles fizeram que eu gostei muito... Que às vezes eu acho que, eu não sei se eles fizeram de propósito, se eles fizeram pra ter uma ambientação melhor, é que a primeira cena que aparece na parte 4, a primeira, antes de aparecer Jotaro, antes de aparecer Josuke, antes de aparecer qualquer personagem, é a cena do Kira tomando café da manhã, sabe? Então, É sério? eles sim, a primeira cena que aparece do anime Nossa, não lembrava. é o lembro. Kira usando a mão da mulher que ele matou pra tomar café da Pra manhã. tomar Só que café não da manhã, aparece. é sim. A A primeira sim. cena. Literalmente, Aham. a primeira cena é do Kira. Eu Porque acredito, velho. Eles sabem que o Kira é é um personagem que até hoje é referência de, pô, como esse cara é um puta vilão. O personagem tem uma baita história, um baita background. Apesar de, pra mim, ser o segundo melhor vilão do Jojo, né? Mas, cara, eu gostei muito dessa E questão. qual seria o primeiro? Ou vocês vão descobrir quando vier a parte 6 aí. Enfim, a questão que eu gostei muito é que eles conseguiram distribuir a história do Kira pelo anime inteiro, porque no mangá, o Araki ele só criou o Kira no meio da história, né? Então, tipo, ele tá lá no meio da parte 4 e ele, vou criar o vilão da parte 4 aqui. A ambientação e a atmosfera que o Araki dá no mangá não é tão forte quanto a que o estúdio deu no anime, sabe? Isso é uma coisa que eu ressalto bastante. Que na parte 4, pelo menos pra mim, o anime ele tá muito mais bem montado do que no mangá. Não, e assim, o estúdio, o David Production tem um diálogo com o Araki, fora que eles mesmos, assim, melhoraram a questão de composição, de animação mesmo. Claro que a animação não é tão boa quanto a parte 5, mas continua sendo muito bonito, as cores são muito bonitas, enfim, é uma parte muito legal. Aham. Uma coisa que me fez fazer esse ruxamento, digamos assim, é que mudou bastante da terceira parte, é a questão de que os primeiros... O tupetão do Josuke. Os primeiros stands ali, eles são muito bons, tipo, dá de perceber que ele teve uma certa construção que não teve na terceira parte, no sentido de vou ficar testando coisas e vou jogar um que joga fogo, vou jogar um que tem uma espadinha. Na terceira parte foi meio que jogando stand um em cima do outro, parecia que não ia parar nunca. E nessa quarta parte também parece que vai vir bastante stand, só que o poder de cada um, a forma que ele trabalha cada um, a forma que ele faz com que eles se interajam com os personagens, os protagonistas, é muito bacana esse início. Isso me fez... Não, vamos ver quais são os próximos stands que vão aparecer, né? Porque agora os stands, eles fazem parte da narrativa. Como, por exemplo, da Yukako, né? Que é o Love Deluxe. Então, tipo, o stand dela é combinado com a personalidade dela, faz parte daquela narrativa em volta do Koichi. Exato. Eu acho que isso foi essencial, foi cirúrgico agora, Helena, porque isso muda muito o teor da temporada. Porque na terceira temporada, realmente... Sei lá, vou usar o exemplo mais esdrúxulo aqui, mas o do sol... Lá, né, o stand do sol, que eles estão no deserto e tal. O pior episódio da Não, mas foi proposital. Mas, tipo, é justamente isso. Tipo, o pior... Porque a gente não sabe nem quem é o portador, basicamente. E por que o sol? O que tem a ver aquilo? Porque eles estão no deserto. A tomada também. A tomada também, basicamente, não tem nada a ver com a mulher. Mas a tomada é engraçado, pelo menos. E o que a tomada tem a ver com a deusa Bastet também? Não tem nada a ver, tá ligado? Só se eu tô muito louco, não consegui fazer o vínculo. Mas é muito diferente do que acontece na parte 4. Então começa a ficar narrativamente mais interessante, mais imersivo, sabe? Então
super tô com a Helena nessa, assim. Eu acho que é um Até ponto muito forte. pela atmosfera também, o ambiente, as cores fica uma parada meio, sei lá, Looney Tunes, não sei dizer, sabe? Sim. Tipo, o céu amarelo e a estrada de asfalto é verde, sabe? Então, mano, é uma coisa muito louca, cartoon. velho. É muito cartoon. É muito cartoon. Entendo completamente. E, na verdade, tem até um... Eu não sei onde é que eu vi essa entrevista, da onde tá tirando, mas, se eu não me engano, foi de um vídeo que foi postado no YouTube não muito tempo atrás, meio que um documentário, uma entrevista com o Araki, onde ele fala que ele baseou a parte 4 de uma área específica perto da cidade natal dele, que acho que o nome da cidade é Sendai, que é a capital do distrito de Miyagi. Que, inclusive, se eu não me engano, Miyagi é o mesmo do Haikyuu. Se eu não tô maluco, eu acho que é os mesmos dos carinhos do Haikyuu. Não tenho certeza. Sobre isso é verdade. Basicamente, dando uma ida um pouco mais a fundo, o Araki falou que a parte 4, ele faz muita referência da cidade dele, sobre os pontos da cidade dele que ele gostava quando ele era criança, mas principalmente de um aspecto que é o seguinte: na cidade dele, onde ele morava, ele não podia ir nas montanhas e em locais mais distantes, onde tinham, tipo, sei lá, cemitérios e coisaradas do tipo, né? Tinha Os rumores, né? E daí foi daí que ele tirou essa ideia dos fantasmas, né? Porque ele sempre ficava se perguntando, tá, o que aconteceu com esses fantasmas? O que aconteceu com essas entidades que estavam lá, sabe? Ou nos locais onde ele não podia ir. Então, a partir daí que ele criou a parada lá do Beco da Rua e essas outras paradas de assassinato e tudo mais, sabe? O OVA do Rohan, ele mostra muito isso. Inclusive, eu deixo pra todo mundo aqui que quiser ver, super recomendo. É muito bom. Aquele da Netflix, né? Sim, sim. O Rohan Kishibe. E que pra quem não sabe, porque a Netflix ainda não tem a parte 4, né? Ela tem a parte até 3. Já tem a 3? Já Acho tem, até, né? Não, mas não tem dublado, tá? Só parte Não 1 tem e 2 dublado. Isso, mas aí se você... É bom você não assistir a parte do Rohan Kishibe lá se você não viu a parte 4 do Jojo ainda, né? Você não vai conseguir entender 100% e não vai conseguir absorver tanto. Mas, meus amigos, eu queria perguntar pra vocês aqui, o que vocês acharam da mudança de ritmo, né? Porque a gente vem de uma história onde a gente tem o Jotaro e o Kakyoin, o Joseph e a sua trupe, né, basicamente, viajando do Japão até o Egito pra achar o bendito do Dio, né? E aqui, no Jojo Diamonds Unbreakable, Jojo parte 4, né? A gente tem uma história muito mais centrada numa cidade local, onde os personagens não se deslocam, né? E é onde a aventura tá na beira de cada esquina, né? Vocês acharam isso muito estranho pra vocês, assim? Vocês ficaram comparando muito com a parte 3? Ou foi, tipo, totalmente aceitável, assim, de... Eu vou começar porque eu fui a última a falar da outra vez. Eu acho que a parte 4, ela... trazendo essa diferença desse épico narrativo que ele mostra antes na parte 3, inaugura uma nova fase do Araki, que é não perseguir mais esse épico, essa aventura. E aí ele começa a estabelecer uma outra fase, que é essa fase do o protagonista precisa sobreviver, e além de sobreviver, ele precisa se divertir, né, com as pessoas que ele conhece, com os amigos, com a família. E essa nova fase que o Araki inaugura, ele leva da parte pra parte 5, pra parte 6, enfim, pras partes seguintes. E isso, pra mim, torna a narrativa um pouco mais leve, um pouco mais fácil de ser deglutida. Fora que na parte 3 a gente sabe, né? É a parte que eu menos gosto, porque é enrolada, ela traz alguns stands que não acrescentam mesmo, e a gente fica meio, ai, quando é que vai acabar? Quando é que vai encontrar com o Dio? E isso fica um pouco mais fácil da gente engolir, assim, né, entre aspas, na parte 4, porque todos eles ali, mesmo os stands que são amigos, eles vão permanecer. Então, aí o Kago permanece na história, o Rohan permanece na história, até mesmo o Tônio, né, Trussardi, que era o cozinheiro-chefe lá, ficou e apareceu, né? Também. Então, fica todo mundo ali. É como se ele criasse uma rede. Ele começa a criar uma rede que torna a história mais ligadinha, mais concatenada. E por isso a parte 4 é tão legal. Quando a gente começa, é impossível a gente não pensar na parte 3, né? Quando a gente pega o primeiro e o segundo episódio, a gente pensa, o que é que vai vir? A questão de eles estarem parados num local ou não, pra mim não fez muita diferença, porque o próprio Jojo em si, se tu pegar desde a primeira temporada, segunda e terceira, ele tem uma pegada diferente. Então eu já esperava que ia vir algo diferente, que ele ia tentar trazer uma narrativa diferente. E foi o que ele fez na questão de, como tu falou, ele focou numa cidadezinha, que acontece muitas coisas, mas ele focou ali pra desenvolvimento da história. A única coisa que eu ficava pensando se ia acontecer ou não é a questão
que se essa quarta temporada seria tão episódica quanto a terceira, de não ter coisas que puxavam uma a outra. Ele conseguiu trabalhar melhor isso, porém ainda existe alguns episódios que eles são meio enrolados, assim, no meio. Eu ainda acredito que na quarta temporada teve muito episódio, podia ser menor a temporada em si. Eu digo que os 10 primeiros episódios eu vi muito bem rushado e depois eu comecei a dar uma decaída no pensamento quando aconteceu. Eu não sei se eu posso já falar alguma coisa disso, mas a questão do Red Hot. Tipo, ele começou desde o primeiro episódio como se ele ia ser o fodão, ia ser o top, o cara mais difícil, aí ele entrando no videogame do protagonista na hora que ele tá jogando. Eu achei aquilo muito bacana, aquela quebra de paradigma. Só que daí tu pensa, ele é fodão. Só que daí eles acabam com ele, ele não é tão fodão assim. Aí vem o outro, não, esse é fodão. Mas não é tão fodão assim. Vem o rato. Mas não é tudo aquilo. E fica muito esse, não é? É ou não é? É ou não é? É o melhor ou não é? É o mais fodão ou não é? E aí ficou a questão episódica de inimigos até aparecer o antagonista principal, que eu esqueci o nome agora. Kira. Exatamente. E aí foi... Daí na questão do episódio foi isso que eu senti que é parecida com a parte 3. Ele é episódico, mas não em um episódio. Ele pega, tipo, blocos de 5 em 5 episódios, mais ou menos, que ele transforma em episódio. Mas eu não senti essa questão de mudança de ritmo. Eu achei ela parecida no sentido de, tipo assim, são vários personagens e estão vivendo várias aventuras. Um pouco diferente, talvez, das aventuras, mas continua sendo a mesma levada. Eu não entendo exatamente o ritmo, se era ritmo mesmo que o Dude estava buscando. Talvez a construção em si do mundo, né? A ambientação, talvez. Porque não... Realmente, eles saem do Japão numa jornada épica, como a Helena falou, né? Onde temos 50 dias... 50 dias? Não lembro agora. Acho que é 50, 49 dias. Para salvar a Holly, né? Que é a filha do Joseph. E eles estão indo contra o Dio, que é um vilão que já vem de uma construção épica também, né? Então, o Dio, ele foi o grande vilão da parte 1. Então... E a parte 1, a gente já conversou aqui lá no cast, foi um grande épico, né? Então fica difícil a gente não remeter ao épico. Então, quando ele traz essa cidadezinha e tudo acontece dentro da cidade apenas, eu acho que, como a Helena bem colocou, é quando o Araki começa a encontrar um jeito mais fácil, até eu diria, de fazer a história, fazer ela mais, digamos, pé no chão, entre aspas, né? Não precisa ficar dando tanta amplitude pras coisas. Não, tá tudo acontecendo aqui. Nossa, mas que doideira, tudo acontece nessa cidade. É isso, é bizarro mesmo, é pra ser assim, né? Então, nossa, que cidade amaldiçoada, só essa cidade no mundo... Pode ser, não tem problema, é pra ser assim, né? Então, eu acho que funciona melhor até com a ideia do que é Jojo. Então, respondendo, Dude, eu acredito que essa mudança não foi... Ela foi... Se eu entendi bem, ela foi tudo pra mim. Porque, pra mim, ficou muito melhor do que a parte 3. Muito melhor. Somando principalmente com o que a Helena falou antes. De trazer o stand... que conversa narrativamente com o personagem e com as relações daquele personagem. E principalmente, como não tem um grande épico pra buscar, são vários mini arcos com vilões tipo Red Hot, tipo Aqua Necklace, tipo Killer Queen. E a gente vai atrás desses vilões e Hugo até posicionando o lance. Esse é o fodão. Não era. Mas eu acho que os personagens estavam assim, esse é o ponto. Eles não tinham como saber qual stand realmente era o fodão. Porque pensa o rato. Porra, era treta fudida aquele stand do rato. Era foda pra caralho mesmo, tá ligado? Mas eles resolvem, entre aspas, fácil. Entre aspas. Mas era um stand fudido também. O Jotaro levou uma surra do rato. Exato, se o Jotaro estivesse sozinho, ele ia perder pro rato. Na verdade, se não fosse usar o ar do Jotaro, eles tinham praticamente morrido. Exato. Foi uma junção dos dois ali, que são os dois mais fortes, basicamente, pra derrotar o stand, né? Então... a gente teve muito stand meme na parte 3, perto desse do rato, entendeu? Até mesmo na parte 4, então eu acho que funciona legal, assim, essa escala de... esse aqui é um cara tenso, mas eu concordo com o Hugo quando... Eu acho que o que o Hugo quis dizer que talvez tu não sabia, Hugo, pra onde tava indo, seria isso? Tipo, onde queria chegar? Sim, não, e aquilo que tu falou, a forma como finalizavam o do Red Hot, tipo, ninguém conseguia tal, daí chegou um cara e simplesmente acabou com a briga, o cara lá começou a ficar com medo de todo mundo. Peraí,
cara. Tipo, um episódio atrás tu já queria botar a banca em todo mundo, que tu era o fodão, e agora tu ficou com medo de um personagem. E daqui eu vou pra onde? O que vai acontecer? Entendeu? Eu entendo que todos os shonens que a gente conhece de hoje, acontece isso, de eu tô enfrentando um cara que eu acho que ele é o mais fodão. E aí não acontece. Se tem um arco seguinte, o próximo arco com certeza vai ter um cara mais fodão, porque senão não tem por que ter um próximo arco, né? Mas a questão de, tipo, como é poucos episódios pra acontecer isso, tipo, a cada 4 episódios, 5 episódios, até chegar no antagonista que pega mais episódios e é uma construção bacana do antagonista, até alguns episódios são meio memes no sentido de, tipo, aquele cara do túnel, que ele tá fugindo de moto, aí um cara do túnel, eu nem sei qual é o stand lá do cara que Highway numa Star. sala, parecia que quebrava um pouco a narrativa da temporada em si. Olha, eu não achei não. Eu achei bem Jojo, sabe? Bem uma parada bem louca. Tipo, uma sala dentro de um túnel e tem um cara que tem um stand que vira um monte de pé que te persegue. Não, mas E na verdade... tem até aquela cena lá da perseguição do Josuke, que ele tá de moto e ele destrói a moto e depois você constrói a moto. Tipo, uma cena de perseguição onde ele usufrui do poder do stand dele pra transformar aquilo em algo, sei lá, legal e bizarro, sabe? Eu não sei se... Eu até entendo o que o Hugo quis dizer, mas eu acho que o Highway Star não foi um bom exemplo. Porque o Highway Star, ele... Inclusive, o Kira usa a sala onde o Highway Star está. Então, faz sentido, sabe? Eu acho que stands que realmente não agregariam. Por exemplo, o The Lock, do carinha lá que é um baderneiro lá, baixinho. Hazamada. Sabe? Tipo, isso aí pra mim... O Surface também... Que é o outro personagem que também mal foi aproveitado, sabe? E tem outros, aquele cara do Pedra, Papel, Tesoura, sabe? Tipo, esses aí eu... Eu acho que esses stands são mais pra criar situações, sabe? O The Lock ali foi basicamente pra fazer o crescimento inicial do Echoes e do Koichi, né? E o do Pedra, Papel e Tesoura ali, eu tiro o chapéu porque foi bem engraçado a situação que ele se meteu, sabe? Foi. É o sketch, né? Como tu falou, né? É tipo um embate quebra-cabeça, sabe? Às vezes nem o Araki sabe como ele vai terminar aquilo. E ele tenta desenvolver uma salvação pra aquela situação que parece ser perdida. Porque na grande maioria das vezes, as situações que os personagens e o protagonista se metem, parece tipo, sei lá, é impossível de ele ganhar essa batalha, sabe? Aí ele vai lá e ele acha uma maneira. Tem uma regra que eu não vou lembrar agora o nome do cara, mas o narrador sempre cita ela lá no canal do... Já citou algumas vezes no canal dele. Inclusive sigam lá, Narrativando no YouTube, o cara é foda. E ele fala que, assim, um escritor que ele recomenda, tem um curso e tal, o cara fala... O escritor, né, um autor, um mangaka que seja, uma pessoa que escreve livros... Ele pensa... A solução para um problema que ele vai escrever e vai ser a oficial, vai ser a 5ª solução. E, cara, eu acho que o pro Araki é, sei lá, a 17ª solução, sabe? Tipo, ele pensa em várias possíveis jeitos de resolver aquele problema e, de repente, ele pega o mais doido, engraçado e bizarro possível, sabe? Então, acho que esse é o jeitão dele de contar a história, assim. Então, esse tipo de episódio ressalta muito isso. Mas aí eu concordo com o Hugo. Dá uma quebrada no ritmo da história, sabe? Tipo, tem um episódio do Pedra, Papel, Tesoura ali no meio. É engraçado, é legal, isso. Mas é um episódio bem individual, sabe? Ele não conversa tão bem com os outros, assim. Porém, aprofunda um pouco o Rohan Kishibe, que tem todos os seus spin-offs, né? Então, acho que é proposital também. Uma coisa que eu queria falar com vocês também é que, apesar da parte 4 ter mais capítulos no mangá, tem menos episódios do que a parte 3, né? Olha só. David Production fez uma boa adaptação, eu acho que uma boa adaptação. Cortaram algumas coisas que eram desnecessárias. Tinha mais coisas, então. Sim. Tinha algumas Entendi. coisinhas a mais, mas eles, assim, nada que prejudicasse a história. A história ficou ótima, assim. Ficou até melhor, sabe? Eu acho que ele tirou um pouco do excesso que tinha na parte 4, né? Ele conseguiu remontar a parte 4. Dá pra dizer que ele remontou a parte 4 de uma maneira mais que ele usufruiu mais do que o Araki queria mostrar, sabe? Porque às vezes o Araki exagerava na demonstração de sketches, de stands e de situações, sabe? Como ele fez na parte 3 ali no anime, né? Eu vou falar uma coisa que não tem nada a ver aqui, mas vocês vão entender. Uma das coisas que foram cortadas, por exemplo, quando o Kira vai lutar no final com o Josuke, ele faz uma conta com a mão, assim, ele bota a mão, aí ele faz uma conta da distância que ele tá pro Josuke e de como que vai acertar com o Stray Cat. Ele faz uma conta muito louca. E aquilo ali não tinha necessidade nenhuma de colocar. Então, obviamente, eles tiram. Ou quando o Miktaka, né, que é o alienígena, ele também fala de onde ele veio, aí ele explica ponto lá de Lagrange, que é um ponto que ele mora, e dá toda uma história, não sei o quê, e isso é tirado do anime, não tinha necessidade nenhuma também.
gente, eu queria ver de vocês, a gente até levantou algumas coisas aqui, mas eu queria, só pra gente ter certeza mesmo, pra vocês, assim, quais seriam a parte, né, a parte que mais chamou a atenção de vocês, assim, o principal diferencial da quarta parte de Jojo, vocês teriam aí em mente pra trazer? Em que sentido? Que gostamos ou que, assim, que se destacou? Diferencial, assim? Positivo, que vocês mais gostaram. O que eu gostei, cara, é que normalmente quando a gente fala de poderes, nesse caso de stands, normalmente mangá, anime que a gente vê, eles sempre tentam fazer quem é do bem e quem é do mal. Sempre, se o cara tem um poder, ou ele é do bem ou ele é do mal. Nunca é meio termo, tá ligado? Nunca é uma pessoa normal, tipo, eu sou a favor, eu sou contra, eu quero dominar o mundo. Não, eu quero salvar as pessoas. Nunca. E nessa temporada a gente vê que tem pessoas normais que são só vivendo a vida e possuem um stand porque em algum momento aconteceu alguma coisa e eles resolveram não, eles ganharam alguma habilidade. Sim, né? sim. Tipo, aquele lá que parece o carinha do Dragon Ball, o gordinho Koichi. lá da... o gordinho da... Não, o Koichi não, Não, o gordinho das Shigeshi, moedas. o Shigeshi. Simplesmente um jovem que ele tem um stand que pega moedinhas pra ele. Ok, sabe? Tipo, ele não precisa ser do bem ou do mal. Ele é um jovem que tá ali, tem um mundo. E aí entra muito naquela coisa que o André e o Dude estavam falando que, acontece tudo nessa cidadezinha? Sim, acontece tudo nessa cidadezinha. Ele é um personagem que tem? Sim, ele é um personagem que tem. O Shigeshi Acabou. é muito engraçado, velho. Tá ligado? Tipo... Ele é só um Inclusive, personagem que tá ali. o Araki falou que é o stand favorito da parte 4 dele. É o stand do Shigechi, o Harvest. Olha que doideira. Harvest, O né? Harvest e o Bad Company são muito parecidos, na verdade, né? Ele começou a fazer stand São. colônia a partir da parte 4. Stand colônia. São stands com Nossa. várias unidades, né? Que fica difícil de dar dano no usuário por causa que são muitas porcentagens de cada São bem stand, parecidos, mano. São bem parecidos. Eu gosto do Shigechi porque ele tem um aspecto que, assim, ele parece ser um personagem bem original, sabe? Não é aquele, sei lá, não é aquele molde de personagem de Jojo que tinha na parte 3 ou na parte 2, sabe? Ele é um cara totalmente estranho, assim, né? Juntamente com o stand dele, né? E eu acho isso bem legal, que ele é muito diferenciado dos outros personagens, sabe? O jeito que ele fala, o jeito que ele anda, o jeito que ele é, o tamanho dele, sei lá, o stand dele, sabe? Ele é muito destacável, assim, na parte que ele aparece, né? Mas já engatando a minha parte aqui, cara, eu acho que, pra mim não tem como não falar do Kira, né? Pra mim, eu acho que o aspecto principal da parte 4 que se destacou pra mim é que ao invés de a gente ver o vilão, por exemplo, da parte 4 em situações desesperadoras com os protagonistas da história, a gente pra ver um lado mais pessoal do Kira, né? Uma visão mais dentro da casa dele, né? Eu costumo dizer também que a parte 4, tu costuma ver muito problemas das pessoas dentro das próprias casas, né? A gente tem a história lá do Hoei com aquele cara lá que tu não pode ver as costas porque tem um stand amaldiçoado. A gente tem a luta do Kira contra o gato planta, sabe? Então, isso é uma coisa que eu acho muito legal. Uma coisa que eu acho muito legal, porque em vez de tu ficar protagonista e vilão, sabe? Tu tem uma visão um pouco diferenciada que é tipo personagem e situação, sabe? Eu acho que isso é uma das coisas que ele trouxe pra parte 4 que eu achei super da hora, porque assim, não tendo os protagonistas, tu não tem a menor noção do que vai acontecer, sabe? A imprevisibilidade é gigantesca, qualquer coisa pode acontecer, né? Eu duvido que vocês imaginariam que ia sair um gato planta ali do chão e o Kira ia ter problema com esse gato planta, por exemplo, né? É um negócio muito louco, velho. Eu vou engatar no que vocês dois falaram e vou falar o que assim, foi bom pra mim, né? Que foi, na verdade, os personagens seriam um pouco mais humanos e menos estereótipos, de fato. Porque a gente tem o Dio sendo a personificação do mal e o Jonathan sendo a personificação do bem. E a gente tem o que se segue depois disso, né? Que é a linhagem do Jonathan tentando acabar com aquele mal que é o Dio. Mas aqui a gente tem o Kira como uma pessoa normal, só que um psicopata dentro da normalidade dele. E vivenciando essa dicotomia aí, só que de maneira um pouco mais natural, assim, mais orgânica. A gente vê que o Kira, ele tem alguns desejos, assim como os personagens têm, e ele acaba sendo um bom vilão por isso, porque ele não é um mal puro em si, mas nesse âmbito, assim, dele querer ter a vida dele, eu quero uma vida simples, eu quero uma vida tranquila, ele acaba se envolvendo com coisas que são ruins, e os personagens acabam tendo que matá-lo. Mas, assim, não é como se ele fosse a personificação do mal.
Por isso ele acaba sendo um bom vilão também. Ele me lembra muito aquele protagonista do filme Psycho Americano Psicopata, que é do... Como é que é o nome daquele ator lá que fez o Batman? O Christian Bale. Ele é maluco, mas ele quer ver uma vida normal, sabe? Ele tem as psicopatias dele, mas ele quer ver uma vida normal. Mas num geral, assim, eles não são épicos, só que eles são bem estereótipos, assim, os personagens em si. Tipo, tu pega o próprio Kira, ele não é a personificação, só que como o Dude falou, lembra aquele filme. E normalmente, psicopatas são assim, tu olha pra eles são pessoas normais, só que na cabeça deles... Tanto é que tem um livro que fala que o cara foi fazer uma entrevista com um dos psicopatas e ele perguntou: por que você matou aquelas pessoas? Porque eu deveria fazer isso. Normal. Então, tipo, não é épico, mas é estereótipo. Tipo, a ganguezinha ali do bem. O cara que tem um locker ali. O cara é meio malandrão. E aí ele... Existe um estereótipo do malandrão. Eles são meio que uma boy band. Se tu vê os personagens ali e tal, a forma de andar... Esse cara, o das moedas ali, ele é como se ele fosse o CDF, o nerdzão ali, que o pessoal não gosta muito, aí ele é o recluso. Tem alguns estereótipos dentro da narrativa. Mas só não esquece, eu discordo que foi... um pouco. Só não esquece que foi o ano que foi escrito, né, Hugo? Porque pode ser ter estereótipo hoje, mas o ano que foi escrito daí já é um pouco diferente. Mas a boy band já existia. As boy bands. Eu discordo um pouco porque eu acho que, por exemplo, o Rohan, ele não se encaixa em estereótipo nenhum. O Rohan, inclusive, ele, principalmente assim, no começo, ele aparece como se ele fosse um vilãozão. E aí depois a gente vai vendo um outro lado, né? Uma outra face do Rohan e ele acaba se tornando um aliado. Ele é um bom deuteragonista e muitos dos personagens dessa parte entram assim. Eles entram como se fossem vilões e depois eles começam a se integrar e ficar ali a trupe, né? Entre aspas. Uma coisa só que a gente tem que entender que talvez o Hugo tenha usado uma entonação um pouco ruim pra falar que são estereótipos. Sim, são estereótipos, concordo. Não é ruim. Mas isso não quer dizer que são ruins por causa disso. De forma alguma. Eu acho que toda história de ficção vai usar estereótipos. Claro. Porque a gente tem muitas obras de ficção que já existem, sabe? Criar uma coisa 100% original um personagem que ninguém nunca escreveu parecido antes é impossível. É impossível. Ainda mais numa história, numa obra como Jojo, onde vocês mesmos já bem defenderam aqui e disseram que ele usa tantas referências externas do mundo dentro das obras dele. Então, se ele tá absorvendo o mundo dentro da história dele, quer dizer que ele tá pegando coisas que existem e jogando dentro da história dele, né? Então, só que isso por si só não quer dizer que é um ponto negativo. Eu não acho que seja um ponto negativo, muito pelo contrário. Eu acredito que, por exemplo, até o próprio Araki fala isso naquela entrevista que eu falei, que ele começou a fugir da estereotipização dos deuses gregos, digamos assim, né? Que existiam na primeira e segunda parte de Jojo, onde a gente tem literalmente os caras das máscaras são basicamente deuses gregos, o Tanguinha, aquelas coisas e tal. Então, os pilares, fala, né? É pilares que chama? Os 3 pilares. Os pilares, isso. Então, ele começa a fugir disso porque... Primeiro, ele vê a tendência mudando, a própria moda mudando, né? Então ele vê isso mudando, ele corta um pouco disso, mas ele segue utilizando fórmulas que existem, porém entregando situações, como o Dude falou, situação personagem, tu não sabe o que vai acontecer. E mesclando isso com o personagem ser bem humano, como a Helena falou, por exemplo, o Josuke, ele teoricamente é um adolescente normal. Posso dizer que ele é um estereótipo de adolescente normal? Posso dizer. Porém, ele toma decisões que não são previsíveis, muitas vezes. Aqueles episódios lá que os caras vão passar a perna na loteria do banco lá. Eu não achei que eles fossem passar a perna de verdade, tá ligado? Eu achei que eles iam voltar atrás, porque porque o Josuke é do bem. Caralho, foi lá e tocou, roubaram os caras e foda-se, tá ligado? É como a Helena falou, eles são personagens mais humanos, cara. Ele viu uma oportunidade ali de conseguir uma grana, por que não, sabe? Vamos dividir em 3 aqui. E tal. Por que não? Mas isso é muito verdade, cara. Tem na verdade, um mini sketch dentro da parte 4 que eu amo de paixão, porque ele me pegou de surpresa e, mano, eu não tinha a menor noção do que ia acontecer, que é o arco do stand das costas, né? Que o Roei, ele fica amaldiçoado porque, aquele cara ninguém viu as costas dele por algum motivo, não sei o quê. Daí ele vai lá, olha as costas dele, daí um stand se implanta nele.
E daí tu sabe que nesse momento aquele stand se toma dano, o Rei toma dano, e tu fica, mano, é impossível ele sair dessa, sabe? É impossível, não tem como, velho. Ele usou o stand dele no stand que nas costas dele, e ele mesmo tomou o efeito da cara dele se abrindo com o livro. E daí tu vai ver numa situação que ele vai lá no beco do fantasma pra quando o stand olhar pra trás, ele ser capturado pelas mãos e se grudar do Rei, não sei o quê. Então, tipo, mano, ele vai longe pra caramba numa coisa que tu nunca imaginaria, sabe? Então, isso é muito legal, bem velho. imprevisível, é bem imprevisível mesmo, cara. E até só pra fechar, então, esse tópico, cara, o meu, né, a parte que mais me chamou a atenção na parte 4 foi essa imprevisibilidade, né, que tá somada a, basicamente, as 3 coisas que vocês falaram, porque, como o Hugo falou, tá tudo naquela cidadezinha e tem personagens que são assim e é pronto, né? E o Dude falou que são situações personagens, eu concordo 100% com isso. E a Helena falou que o lance deles ser humanos. Então, juntando esses 3, tudo na mesma cidadezinha, personagens bem humanos e ao mesmo tempo um trabalho que não foca só no protagonista e vilão, deixa a parte 4 muito imprevisível. E mesmo sendo episódica, não fica chato de assistir. Foi o que aconteceu comigo, pra mim, pelo menos. Vocês acharam que o Shigeti ia morrer? Não achava que o Shigeti ia morrer. Eu achei muito imprevisível isso. Foi, junto com várias outras coisas. Bastante imprevisível, assim. Eu não achei que ele fosse morrer, assim. O Koichi é outro que é um personagem imprevisível. Puramente imprevisível, né? Porque ele é o primeiro usuário a ter a evolução de stand, né? E a gente não tá esperando por isso, né? Primeiro o stand dele é um ovo. Depois, tipo, beleza, o stand dele é um ovo e vai sair um stand dali, beleza? Tranquilo? Doideira. Aí, do nada, o stand dele evolui. E daí, o protagonista muda o cabelo quando evolui, né? Isso é bem... Ele vai mudando o cabelo. É porque o personagem é a referência inteira do Dragon Ball, né? Vocês pararam pra perceber, né? O ato 1 e 2 é o Cell e o 3 é o Freeza, né? Caralho, verdade! Sim, o stand... Eita! O stand parte 1 é referência ao Freeza... Freeza não, é o Cell. Na primeira forma... O 2 é a terceira transformação do Cell, a segunda, não sei qual é que é. E o ato 3 ali é o... Seria é o Freeza, né? Antes de tu chegar nessa parte aí dos poderes aí, eu ia dizer que essa é uma boa referência. No cast passado eu perguntei pra ti, diz uma referência top. Aí, é o nome. Não, o nome não é. Agora, isso é uma referência top. Que eu não tinha pego. Isso é uma referência top. Não tinha também, cara. Achei bem da hora. Eu até tava me perguntando, por que o cabelo do Koichi muda, cara? Que coisa, tipo... O cabelo 3 dele é Dragon Ball, velho, total, velho. Ele trocava o cabelo e, tipo, mas ninguém mostrava reação nenhuma, tipo, como se sempre foi... Eu chegava a me perguntar, pera, o cabelo do Koichi mudou, né? Eu tava e se eu não me engano, na primeira vez que ele corta, teve um porquê, não teve? Na primeira vez que ele corta, que ele tava com aquela mulher dos cabelos lá, ele cortou por alguma coisa específica... Que daí foi pro ato 2. Ela prende os cabelos dela nele, né? Isso, daí ele corta o cabelo e faz o ato 2. Tá, mas enfim, entrando depois disso tudo, eu queria saber de vocês. Qual é o melhor stand da parte 4? Dude, manda aí. Cara, eu sou muito dividido, mas, nossa, posso dizer que é o stand do Kira, né? Pelo amor de Deus. O Kira que é Mano, é o David Bowie escrito em personagem ali, em questão, tipo, visual. Um serial killer do filme do Christian Bale lá, juntamente com o stand que faz referência a músicas do Queen, sabe? Então, o stand é muito foda, velho. O personagem é muito foda. Tipo, não tem como não dizer que é o Kira, tá? O stand do Kira, o Killer Queen. É muito, sei lá, muito únicos, velho. É uma parada muito foda, velho. Não consigo não dizer que é ele. Apesar que o pessoal sempre paga pau pro Koichi. Overpower, né? Eu acho muito roubado, assim. Roubadaço. A parada de tu transformar as coisas em bombas, tipo, que faz um pouco referência à música, né? Mas também tem a questão também que o Queen e o David Bowie tem uma música, né, cara? Até tinha lembrado disso quando eu tava lendo o Jojo, que eles têm uma música que é Under Pressure, velho. Então meio que eu sempre olhava pros dois e eu via, parece uma parceria de banda, sabe? David Bowie com o Queen, sabe? Então, o meu favorito da parte 4 não necessariamente é o melhor, né? Assim, o mais forte ou coisa do tipo. Mas o meu favorito da parte 4 é o Heaven's Door. Eu adoro o Heaven's Door, eu acho que traz sei lá, um up na narrativa, assim, inclusive na parte que eles estão lutando contra o Killer Queen, né? Que é o stand do Kira. E o Heaven's Door também abre, assim, outras oportunidades para o spin-off, e o spin-off é muito bom.
Se eu fosse escolher um stand pra ter na vida real, seria o Heaven's Door. Eu adoraria ler a mente das pessoas. Principalmente porque eu faço direito, né? Então eu ia querer saber se as pessoas estão mentindo, se não estão mentindo. Ia ser um detector de mentira danado, gente. Caramba. Não é à toa que numa entrevista o Araki falou que se ele fosse pra ter um stand, ele queria ter esse, né? O Heaven's Door? Ele queria ter o Heaven's Door, porque ele queria saber o que as pessoas pensam. Inclusive, por isso que muita gente... de novo, mais uma vez aquela entrevista que eu falei. Muita gente falava ou achava que ele tava se retratando como Rohan Kishibe, mas ele fala que não tem nada a ver com ele, porque ele, diferente do Rohan, ele valoriza muito mais a vida humana do que uma obra de arte. Será que é verdade isso? Olha, eu não sei ele, mas eu sei que eu super teria. Super? Ah, tá, super eu teria, super entendi. teria. Ai. Da hora. Cara, eu tava dando uma repassada aqui na lista, cara. E assim, tem stand que não dá nem pra dizer que tipo, que é da hora. Tipo, sei lá, o próprio cara da foto com a flecha. Ah, mas é engraçado. Você não pode dizer É que não é engraçado. É engraçado, mas eu não acho da hora, sabe? Eu acho que um dos stands, assim, que atípico e que me chamou a atenção foi o Superfly, que foi a torre de... Eu realmente não esperava, porque se fosse na parte 3 eu esperaria. Porque na parte 3 teve muito stand super mega aleatório. Nessa não teve tantos assim. Então o Superfly me chamou muito a atenção, mas eu acho que de todos eles, cara, o que eu achei o mais... digamos... Eu não sei se eu posso dizer criativo, mas eu gostei bastante do Enigma, que é aquele que ele identifica a mentira e o cara vira um papel. Eu achei a pessoa... Que eu gosto muito de linguagem corporal, né? Então ele tem que identificar a linguagem corporal do cara pra saber quando ele tá mentindo ou tá com medo. Ele tá com medo, na verdade. Se ele tá com medo, ele põe ele no papel. Exato. Então eu achei isso... divertido, eu não sabia o que ia acontecer depois, tá? Então eu realmente não sabia como que iam resolver isso, tipo, o que ia vir desse embate, sabe? Eu realmente não sabia, então acho que seria esse o meu, assim. E eu só queria fazer uma menção aqui ao stand do... Qual stand que... o do Okoyasu, só pra não deixar passar, porque o Okoyasu é Zarrando. muito burro, tanso, porque o dele é o mais roubado de todos pra mim, na verdade, assim, tipo... Ele apaga as coisas, então tipo, ele poderia bem apagar... com o personagem, né? Porque se fosse um cara muito inteligente, ele seria um deus, velho. Tipo assim, quantas situações que o Okoyasu podia ter resolvido cortando o espaço entre ele e a solução do problema pra solucionar... Tipo, todas as soluções, só porque o Araki se preveniu disso, tornando o Okoyasu um personagem burro pra cacete. E aí dá pra jogar no cu disso, entendeu? Mas tirando isso, é sério, me incomodava, assim. Teve situações que eu fiquei, cara, usa o teu stand, pelo amor de Deus, sabe? Mas, enfim... Acho até engraçado que no final da parte 4 o Kira joga faz aquela combinação do stand do gato com o stand dele. E daí ele joga o tiro no Okoyasu, o Okoyasu só passa a mão. Tá, exato. É isso. Ele podia ter feito isso há muito tempo, pra muita coisa, tá Sim, ligado? sim. Só que assim, se ele botasse o stand desse na mão de um Kira, não ia ter nem jogo, né? Que é um stand muito poderoso na mão de uma pessoa muito burra, né? Muito burro, exato. Aí funcionou. Senão não ia funcionar, sabe? Mas se valeu a menção aí. Mas e o teu, Hugo? Tens um, cara? Então, visualmente falando seria o Killer Queen. Eu tava em dúvida entre ele e o outro, mas aí como o Dude já trouxe ele, eu trago o Bad Company. Nossa, o Bad Company é muito bom. Battlefield Bad Company. No sentido de, tipo, era o início da temporada e a batalha entre ele foi muito bacana, assim. Eu gostei daquele episódio, eu me senti muito bem vendo aquilo e ele usava muitas táticas da guerra como um todo, né? O cara tá descendo de paraquedas, agora tem isso, agora tem um tanque, agora tem... Então, tipo, não é só a questão, eu tenho um exército. Ele sabia lidar com aquilo, ele sabia lidar com, eu tenho os caras que são paraquedas, eu tenho as bombas, eu tenho um cara que tem um tanque... Então, demonstrou um certo domínio de quem tem o stand, como vocês acabaram de falar, né? Do cara burro que tem o stand roubado. Uhum. Nesse caso, tinha um cara que era mais estrategista, digamos assim, com um stand que ele sabia lidar. Então, eu achei a batalha foi muito bacana de se ver. Assim. Cara, o Bad Company me lembra muito aquele soldadinho verde do Toy Story, velho. Sim. Sim. Nossa, total. Muito bom, velho. Não, e assim, também vale a menção Crazy Diamond, porque o Josuke, ele usa muito bem o stand dele. Em várias situações que a gente, tipo, nem vê solução, ele consegue achar uma solução e é uma solução que faz sentido. Tipo, essa questão da cena, né, dele quase atropelando as pessoas na rua e ele desfazendo a moto e refazendo a moto com o Crazy Diamond. Bem legal.
Tem a questão lá que a gente é surpreendido no começo também, Helena, que ele perfura a mãe dele e reconstrói na hora pra pegar o stand que se infiltrou dentro do corpo da mãe dele, cara. Tu não espera que ele vai fazer uma dessa, sabe? É, realmente surpreende, cara. Ô André, eu tenho uma dúvida pra ti, que no outro cast, quando a gente falou, eu tô tentando achar o nome daquele carinha que quase morreu, mas não morreu. Quase morreu, mas não morreu. O Joseph? O Joseph. Que daí ele falou assim, cara, se ele voltar nessa temporada e não for bom, não vai ter valido a pena. O que tu achou? Será que valeu a pena pra ti a volta dele nessa temporada ou não? Não, cara, eu acho que o Joseph não agregou em nada nessa temporada. Ele veio pra fechar o arco do filho sem pai, do Josuke, né? Que a gente não... Foi legal ver a relação dele com o Josuke, fato, beleza. Mas eu não sinto que ela foi crucial pra temporada, mesmo porque teve todo aquele lance com aquele bebê invisível também, que eu acho que isso vai ser usado pra frente. Não sei se vai ser usado pra frente. Não. É a Não. pior parte da parte 4, velho, bebê. Não vai ser? Ó, ótimo. Ótimo saber. Porque não faz sentido nenhum, tipo, esse bebê tem todo um foco, um episódio inteiro em cima disso, e depois o resto da temporada eles esquecem 100% disso. E o próprio Joseph também é esquecido 100% disso. Então, assim, eu acho que, em termos de desenvolvimento de personagem, trazer... tudo bem que ia ser um arco bem mais triste de personagem, mas ter deixado o Joseph morto lá na outra temporada e o Josuke descobrir agora que o pai dele tá morto, até pra mãe dele poder se mover em frente, né? Não ficar preso nesse amor que nunca vai acontecer. Então, acho que se livrar do Joseph teria sido uma cartada muito mais interessante, assim. Então, não volto atrás do que eu falei, não, cara. Eu concordo com o André. Eu acho que ele não agregou muito, não, que ele poderia ter morrido mesmo. Tá ligado? Volta só pra dar aquela do... Meu amigo. Eu pensei que ele tinha morrido naquela parte do rio lá que fica vermelho. Daí ele... eu disse, tá, morreu agora então, né? Foi um segundo momento que ele poderia ter morrido, mas não morreu, sabe? Então... Imortal. Mas assim, se é bem sentido, eu concordo comigo que se ele morrer naquele rio com aquela música... Sim, ia ser, tipo, total... Porra, matava lá na parte 3, então, pelo amor de Deus, né? Ia ser muito avacalhado matar ele naquele rio ali pra achar um bebê. Eu penso também que às vezes que como o Araki botou o bebê ali, ele deve ter pensado, pô, vou usar esse bebê numa parte mais pra frente e vou deixar o Joseph vivo aqui pra também posso usar ele um pouquinho mais pra frente, talvez, quem sabe. E ele acaba não usando, mas é uma das 1000 sementes que o Araki planta e esquece de aguar, tá ligado? E isso é realmente estratégia para mangás longos, tá? Sim. Para e observa, cara. Quanto tempo a gente sabe, exemplo esdrúxulo aqui, a gente sabe de fato quem é a mãe do Luffy até hoje? Nope. Não sabe. A gente sabe quem é a mãe do Ichigo, a gente descobre no arco final, e ela é o vínculo pro arco final inteiro. Então... isso é a estratégia dos caras, deixar esses pontos sem nó, sabe? Esses pontos soltos. É tipo um backup, tá ligado? É uma segurança, tipo assim, eu preciso trazer um novo personagem, eu tenho que vincular ele com esse meio principal. Então, eu deixei aquela... ele vai reler o mangá dele, porra, verdade, eu usei isso aqui, velho. Aí ele vai lá e aproveita, sabe? E eu acho que faz total sentido, eu acho válido, tá? Mas não muda o fato de que naquele momento ficou bem sem sentido, sabe? Tipo, eu acho, pelo menos. Eu acho que o elemento do bebê, sei lá, foi meio tipo, era mais pra ser um momento Josuke e Joseph, eu acho, né? Não devia ter o bebê no meio, devia ser mais uma aventura entre pai e filho, sei lá, estreitar a relação, alguma coisa do tipo, né? Mas, né? Faz parte. Inclusive, um dos stands mais miado, né, cara? Sendo bem sincero, assim, achei bem desinteressante esse stand do... eu achei treta, tipo assim, caralho, velho, tudo que ele toca some. Mas eu achei bem whatever, assim, tipo, ainda mais por ser um bebê, não vi muito potencial ali. Mas acho que tá muito no que tu falou, né, de situação personagem, né? Tipo, como que o Josuke e o Coisa vão resolver essa porra aí, né? Eu não sei, é a cupira da minha cabeça também, né? Eu penso muito longe. Pô, um bebê que se perde é difícil, né? Tu achar uma criança, um bebê, né? Agora tu imagina um bebê invisível, sabe? Sei lá, velho, é muita loucurada pra 2, 3 capítulos ali no mangá, né? E até fazendo um gancho, qual seria pra vocês o menos interessante da temporada, assim? Vocês conseguiriam dizer, assim? Além do bebê? Pra mim seria o do bebê. Tem outros, assim, que eu acho que estão no mesmo nível de desinteressante, mas eu queria ouvir vocês primeiro. Boy to Man ali, ele é mais pra teor cômico, que é o stand do Pedra, Papel e Tesoura. Mas ele não chega a ser desinteressante porque ele é divertido e ele é muito engraçado, né, velho? Cara,
É muito difícil porque a maioria dos stands da parte 2, eles são muito, muito engraçados e me divertiram bastante, velho. Mas talvez um ali, acho que foi o Aqua Necklate ali. Porque sei lá, ele é um stand meio que não deu pra usufruir tanto dele. Pô, achei tão bom. Se tu botar no comparativo com todos os outros... Não, minto. O The Hand do... Tu acha? Do Nishimura. Porque foi muito mal aproveitado, né? Foi muito mal aproveitado. Dá pra dizer isso, cara. Mas stand individualmente, assim, o que tu acha? Eu vou dar um outro exemplo de um que eu acho muito chato. O próprio do rato. Eu acho interessante o rato ter o stand, mas o stand eu acho muito desinteressante. É um canhão. É um canhão. Tu diz o stand em si, O não... stand em si, assim. Se tu tivesse poder escolher, qual tu não escolheria? Não, tudo bem. Eu não escolheria a porra da torre também, né? Mas, Sim, mas ela é interessante, entendeu? Vai tomar Eu digo em banho. termos de interessante, assim, sabe? Eu acho que o do rato, do bebê, assim, são... Cara, é porque assim, ó, se a gente botar todos os Eu stands... acho que o do bebê é o pior. eu pior. acho que não... Que depende, tu poder se transformar em uma pessoa invisível é bem massa, velho. Passar despercebido Mas e é tal. porque foi usado em um bebê, né, gente? Assim, sei lá. Acho que o menos desinteressante, assim, é a do bebê mesmo, é verdade. Apesar que tem stands ali que são horríveis se a gente fosse portador. Por exemplo, o Chip Trick ali, que é o stand das costas. Imagina o cara ter que andar encostado na parede, mano. Nossa, mano, tu é louco, velho. É verdade. Não, mas eu não tô falando aqui de você querer ser o portador, né? Porque, pelo amor de Deus, desse aí vai se fuder. Mas, tu prefere andar com as costas na parede ou viver numa torre de metal a vida inteira? Já pensou, Dude, tu ali tá no teu dia a dia, pai, tem essa porra nas tuas costas e fala assim, vai editar o podcast, cara, Vai, tu não vai editar o podcast agora, cara? Como assim? Não, Tu vai parar pra aí- comer agora, cara? Ô, vai editar o podcast, cara. Não, agora tu imagina o cara ter a maldição do Chip Trick e o cara tá na torre ainda, mano. Nossa, mano, o cara não vive, mano. Ele só fica falando, sai da torre, cara. Sai da torre, vamos, sai da torre. O cara se mata na hora, né? Não tem o que fazer. Tá louco, cara, tá louco. Meu Deus do céu. Da hora. E, bom, vamos finalizar, gente. Acho que deu pra desenvolver bastante aqui sobre a parte 4 de JoJo's Bizarre Adventure. Mas, pra finalizar de vez, a Helena já deixou bem claro dela ali, mas vamos tentar colocar em ordem aí, das 4 partes. Pra vocês conseguem colocar em ordem? Mais interessante pra menos interessante? Ou que mais gostou pra menos gostou? Consigo, ó, vai ser rápido. 4, 2, 1, 3. É isso. Acabou. Caralho. Cara, é porque eu gosto muito dos stands, né, cara? Eles dão um aspecto muito divertido pra história. Eu consigo botar 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1, tu 4, 3, diria? 2, 1. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Cara, eu colocaria 1, 4, 2, 3. Eu gosto muito daquela coisa épica. Tu gosta muito da 1, aquele né, fim cara? épico, A novela mexicana. Titanic, Novela pra mexicana mim. aí, ó. 1, 4, 2, 3. 4, 2, 3. 4, 2, 3. 1, 4, 2, 3. Cara, eu sou bem indeciso entre a ordem do Dude e da Helena ali. Eu acho que eu vou com 4, 3, 2, 1, tá? Porque eu acho que a 3 ainda vai me marcar muito mais do que a 2. Apesar de eu gostar mais do Joseph e tal, mas... E a parte 3 ser muito arrastada, mas... Se eu fingir que eu posso lembrar, sei lá, dos 12 melhores episódios da parte 3 só, e esquecer o resto que é arrastado, eu acho que ela de fato é melhor que a 2, assim. Ninguém esquece do stand do sol, né, André? Não tem como esquecer, Não tem cara. como esquecer o stand do sol. É muito meme também, né, cara? É Jotaro pra todo lado, é Kakyoin pra todo lado, é muita coisa. É difícil do cara esquecer, Cocô na assim, comida de sabe? bebê. Exato. Então não tem como, cara. É muito marcante, assim, em termos de eu gosto. Mas, enfim, foda-se. É isso aí. 4, 3, 2, 1. Acho que eu tô com o Dude nessa aí. Já dá pra dizer que já são Jojo Fags agora? Cara, ou ainda estão relutantes ainda contra a obra Olha, do cara, Araki? eu posso dizer que eu gosto, mas o Hugo eu não sei. Jojo Fag? Tô brincando, né? Tô brincando. Mas é como vocês disseram, né? Mas como vocês disseram, se eu parei 3 dias e consegui ver a temporada inteira, não tem como dizer que não gostei, né? É impossível. Seria louco. É porque eu parei pra escutar o cast da primeira parte, mano, e eu senti que vocês estavam... Praticamente são pessoas que estão entrando em outro planeta, sabe? E após 4 partes de anime... Tá super diferente agora. Vocês conseguiram entender a pira do Araki, o que o Araki quer fazer? Sim, Eu consegui, mas eu não aceito. É isso que tá acontecendo, pode ver, tá ligado? Eu ainda tô relutante. É que Ainda tô- as histórias do Araki são um grande laboratório de experiência, sabe? Eu acho que em cada parte tu tá num experimento do Araki, sabe? Ele te conta uma história ao mesmo tempo que ele faz umas maluquices, sabe? E sempre tudo diferente, né? Que vocês imaginam, né?
Por exemplo, vocês imaginaram o da parte 3 ali, que era uma coisa muito épica, muito tipo, nossa, uma viagem do Japão ao Egito, com muitas aventuras e piripororó. Daí vocês nunca imaginariam que a parte 4 seria algo totalmente diferente, né? E, tipo, pô, é muito legal saber que a obra se renova, assim, e que novas coisas mais malucas vão acontecer pra divertir a gente, né? É isso aí, cara. O Dude definiu aí, e deve ser muito legal ver a minha transformação ao longo, porque eu mudei muito a minha posição desde tá xingando bem Sim, menos. sim. David, nossa, eu nem xinguei nesse, mas que falador, velho. Meu Deus, fica por aí, mano. Fica por O aí. André deve que puxar o sol pra xingar, porque ele, não tenho que xingar, vou puxar outra pra xingar. Porque... Nessa aqui eu não encontrei. Vai estar lá, nós gravando o Jojo da parte 6, vai estar lá, não, mas vocês lembram que o sol lá na parte 3, cara? Cara, eu tô tão feliz que vocês gostaram. Gosto muito dessa parte. E eu também, eu tô feliz que vocês me convenceram a ver aí, cara. Eu acho que o Cúpula Saga de Jojo aí, se não fosse por ele, eu acho que eu nunca assistiria Jojo de verdade, assim. Espero que você, ouvinte, esteja passando por algo parecido também, esteja assistindo aí Jojo pra poder participar dos casts, ouvir e ficar mais por dentro das discussões. E pra quem quer ficar por dentro mesmo, Dude, onde mais que o pessoal pode acompanhar mais conteúdo sobre a Cúpula aí? Vocês podem acompanhar o conteúdo da Cúpula além do nosso site, que é cúpulatrovão.com.br, onde tem diversos artigos e reviews de animes e mangás, e tem até o guia de stands da Helena, que ela listou praticamente quase todos os stands. Os do anime estão lá, todos os stands dos animes estão lá no guia dela, se você quiser dar uma conferida antes de ver Jojo até. E também vocês podem encontrar a gente também na Twitch, toda quarta e domingo, né? Quarta-feira às 8 e domingo às 6 horas, né? Quarta-feira nós temos o nosso Quartander, eu e o André estamos lá trocando uma ideia e batendo papo com a gurizada. E domingo tá eu e o Gão, né? O Gão tá aí hoje. Eu e o Gão trocando uma ideia domingueira ali, 6 horas da tarde, pra finalizar daquele jeito, né? Daquele jeito. Compareçam lá, troquem uma ideia com a gente e bora pra cima. E é isso aí, gente. Muito obrigado, então, pra quem tá acompanhando o Cúpula Saga aí. Até o final do ano a gente promete estar fazendo a parte 5 pra concluir o que é tudo que a gente tem de Jojo até agora. E é isso. Então, muito obrigado. Abraço. Falou. Falou. É nóis. Falou. Esse podcast foi uma produção da Cúpula do Trovão. Acesse agora cúpulatrovão.com.br